Boa noite para você, meu irmão. Boa noite para você, minha irmã. Muito bem-vindos. Vamos chegando aí. Hoje o Pascoal Entrevista, especialíssimo, né? Estamos abordando aí a vida do padre e as necessidades das pessoas no tempo da pandemia. É um prazer estar de volta com vocês aqui na edição de hoje do Pascoal Entrevista. Vai ser uma live muito bacana e a gente vai entrevistar um dos padres mais carismáticos da nossa igreja particular aqui da região, né, de Juiz de Fora e região, que é o Padre Pierre. O padre que tem uma profissão de fé interessante, uma história bonita, de envolvimento com as pessoas, de envolvimento com a comunidade, que leva milhares de pessoas para a Avenida 7 de Setembro, nos arredores da paróquia de São José, onde ele é o pároco, para a Missa do Impossível, que ficou famosíssima em Juiz de Fora, não só pela pompa da famosidade, mas pela religiosidade, pela fé das pessoas, pelo compromisso cristão que todas elas depositam todas as terças-feiras de irem lá. E agora, durante a pandemia, infelizmente, isso também foi interrompido, né? E nós vamos conversar um pouquinho com o Padre Pierre para contar um pouco da trajetória mesmo dele dentro da igreja, como ele decidiu se tornar padre. Tem muita gente que não conhece a história, né? Eu, particularmente, não conheço muito bem a história do Padre Pierre, né? Como ele se inclinou a virar padre, como que foi essa decisão na vida dele. Essas perguntas nós vamos esclarecer hoje. A gente está contando já com uma participação bacana de todos aí. E a gente começa com alguns avisos importantes. O pessoal vai chegando e durante a live a gente vai reforçando esses avisos aqui, tá, pessoal? Mas você que já está acompanhando já pode ir compartilhando aí. No que tange a paróquia de Santa Terezinha, né? A gente vai pedir para vocês, porque nós vamos entrar na próxima semana, na semana que vem, na Semana da Família. Então a gente já avisa para vocês aqui de antemão que nós não vamos ter a edição do Pascoal Entrevista na próxima segunda-feira. A semana que vem vai ser toda dedicada à Semana da Família. E por isso nós vamos contar com a participação de todos vocês na Semana da Família. É mais uma oportunidade de estender os braços da igreja até a casa das pessoas e que você se sinta parte da comunidade participando de forma online das nossas celebrações e de toda a nossa programação religiosa. Nós vamos pedir para que você, amigo que está acompanhando a gente aí hoje, né, você pode espalhar, compartilhar essa informação para todos aqueles que você conhece aí. A gente está pedindo que sejam levadas até a secretaria da paróquia fotos das famílias. Isso mesmo, você vai levar uma foto revelada de você, da sua esposa, dos seus filhos, as esposas que estão assistindo do seu marido com as crianças, né, com seus filhos. Uma foto bem bacana que você tiver aí, separa ela, coloca o nome da família, por exemplo, família Souza, família Oliveira, família Albuquerque, e coloca junto lá no envelopinho com a foto que nós vamos montar uma árvore bem bacana em homenagem aí à Semana da Família, para a gente poder ser uma das celebrações, uma das ações que a gente vai praticar com vocês aí durante a Semana da Família na semana que vem, tá? Então, vocês têm durante toda essa semana, dever de casa, todo mundo aí, já separa depois da live de hoje a foto da família, já dá uma buscada lá naquelas caixas cheias de foto, né? Ou nos álbuns, para você separar e levar lá na secretaria da paróquia. O nosso querido lá da secretaria vai ter o maior prazer de receber vocês lá e entregar. Cuidado com a aglomeração, hein, gente? Vamos aí tomando essas precauções, né? Sobre a Semana da Família também, vai ser do dia 9 ao 16 de agosto, né? Ficar atento à programação aqui nas nossas redes sociais. Você vai poder acompanhar aqui no Instagram da Paróquia Santa Terezinha e também no Facebook. E a gente vai poder divulgar aí toda a programação para vocês. E claro, no YouTube, todas as celebrações, transmissões ao vivo, de tudo que rolar na Semana da Família, a gente vai colocar à disposição de vocês para assistirem e acompanharem lá também, tá? E lembrando também que no dia 16 de agosto, em função da Semana da Família, nós vamos fazer o almoço drive-thru, que deu muito certo lá na capela de São Cristóvão, né? No domingo retrasado, né? Sem ser esse domingo agora, o domingo passado. Deu super certo, venderam todas as fichas, foi um sucesso. E a gente vai fazer agora, na Semana da Família, um novo almoço drive-thru, dessa vez promovido pela Paróquia Santa Terezinha,
no dia 16, no domingo, a gente vai divulgar o cardápio e o horário também aqui nas nossas redes sociais. Beleza? Agora nós vamos chamar o Padre Pierre para esse bate-papo, né, aqui do Passo com a Entrevista de hoje. Está bem interessante. Tem muita gente curiosa para conhecer a história do Padre Pierre, algumas curiosidades. Durante a live, enquanto ele for falando aqui, se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode mandar aí. Se a gente conseguir vendo, na medida do possível, a gente vai encaminhando essas perguntas para ele. Beleza? Ele também vai estar olhando aí no letreiro aqui os comentários das pessoas. De repente ele já pode até auxiliar a gente também na responder algumas perguntas. Tá bom? Vou chamar aqui então o Padre Pierre e vamos que vamos para o nosso Pascom Entrevista. Boa noite, Padre. Boa noite, meu querido, tudo bem? Tudo jóia, senhor? Como vai? Graças a Deus, feliz em poder falar com vocês nesse momento aí tão significativo para todos nós. É uma alegria muito grande poder estar aí unido a vocês, nesse trabalho bonito que vocês têm feito aí. Amém. Feliz dia, então. Já aproveito a oportunidade para te parabenizar aí nessa data importante, né, para a igreja e para os nossos representantes aí nas comunidades, né? Com certeza. A todos os padres, né, de maneira muito especial, amanhã é o dia do padre, ao meu querido amigo Padre Everaldo, Deus abençoe, Deus ilumine sempre ele aí no seu bonito trabalho, no seu ministério, ao Padre Augusto também, né, o Padre Augusto esteve à frente aí da paróquia Santa Teresinha por tantos anos, e todos os padres, que de maneira especial têm um trabalho tão bonito à frente das suas comunidades, suscitando e animando no coração da vida do povo a semente do Evangelho. Amém. Bom, então a gente já começa, já que a gente está falando de Dia do Padre, a gente quer saber do senhor, que tem muita gente que não conhece ainda a história do Padre Pierre. Como é que foi o estalo, padre? Ele falou assim, que dia que o senhor acordou e falou assim, eu vou virar padre? Foi assim no estalo ou foi todo um processo? Então, não foi bem um estalo, não. Foi um processo, exatamente isso que você está dizendo. Eu, desde muito novo, sempre falei que ia ser padre, falava que queria ser padre, e aí isso foi assim aumentando dentro do coração da gente, né? E aí eu morava em Rio Pomba e vim fazer uma experiência em Juiz de Fora, não para estudar no seminário. Eu vim tinha acabado o científico, vim fazer enfermagem aqui em Juiz de Fora. Eu trabalhava na prefeitura em Rio Pomba, já com uma experiência de área social, já com uma experiência, né, particular na ideia da saúde ali, da vida humana. Então eu vim de Rio Pomba para estudar, e chegando aqui em Juiz de Fora, eu sempre tive um caminho bonito na igreja, mas como todo jovem, tive um caminho também de rebeldia, distante um pouco da igreja. Quando eu vim para Juiz de Fora, aqui morava uma amiga minha que frequentava um grupo de oração lá na Catedral, o grupo de oração de Jerusalém, e ela sempre me chamava para ir no grupo de Jerusalém, só que sempre eu estava indo para Rio Pomba. Todo final de semana eu ia para Rio Pomba. E quando foi numa segunda-feira, ela insistiu, falei, olha, então semana que vem eu não vou para Rio Pomba, a gente vai ficar aqui. E aí eu conheci o grupo de oração de Jerusalém, tinha uma missa na Glória também, que era celebrada todo domingo, 5 horas da tarde, e nós fomos a essa missa. E lá eu vi a figura do padre, muito forte, e aquilo de novo voltou no meu coração, aquele desejo, aquela vontade de ser padre. É uma curiosidade muito interessante, porque eu já estava fazendo enfermagem na época, e aí eu cheguei lá e falei com o pessoal, eu acho que eu vou ser padre, né? E aí o pessoal riu, e falou, não é possível ser padre, tá doido? E aquilo foi de novo me incomodando, né? Foi de novo repetidamente ruminando aqui dentro de mim, voltando aquele desejo de criança, de ser padre, aquela ideia primeira, né, que havia sido perdido, não de forma definitiva, mas porque a vida é conhecer, a gente está sempre conhecendo. Então, de uma cidade pequena, vem de uma cidade maior, né, a gente conhece outras coisas, vivencia outras coisas, então a vontade de ser padre ela foi ficando num segundo plano ali. E com essa experiência, né, de ter vivido, né, nessa celebração eucarística, de voltar a frequentar os grupos de orações,
Então, essa vontade foi, de novo, se solidificando, né, e se tornando cada vez mais presente. Foi quando, então, eu procurei o padre Zé Maurício, na época, era padre ali da igreja São João de Tadeu, e manifestei para ele meu desejo de ser padre, de entrar para o seminário. Eu lembro que, quando eu falei com a minha mãe que eu queria entrar para o seminário, ela riu e falou assim: você já falou isso tantas vezes? Não acredito que você vai. E aí, procurando, então, o padre José Maurício, ele me conduziu ao Seminário Santo Antônio, onde eu comecei a fazer o DIPS, um processo de discernimento vocacional. E é uma experiência muito enriquecedora, né? Porque você rompe com muita coisa, né? Deixar um sistema. Isso era o medo que eu tinha muito grande, porque nós somos uma cidade pequena, então a ideia que se tinha no seminário era aqueles corredores grandes, escuros, né? Uma vida muito austera, uma vida muito difícil, né? E aí isso pesava muito para a gente ir, né? Depois, feita a experiência aqui de uma cidade grande, né? De Juiz de Fora, essas coisas vão se desmistificando também. O primeiro encontro no seminário, quando eu fui lá. E aí foi muito enriquecedor esse 1 ano de discernimento vocacional, onde a gente pode confrontar com aquilo mesmo que a gente quer, né? Com os nossos desejos, com os nossos anseios. E no final desse 1 ano, então, o seminário me convidou a fazer uma experiência dentro do seminário. Ou seja, mudar de vida, né, literalmente. Por quê? Porque a entrada no seminário ela é uma vida diferente, né? Você passa a ter uma estrutura toda voltada para aquilo ali, para aquilo que você quer. Então, os estudos são ali, os lazeres são ali, as orações são ali, a vida, nós vamos vivendo aquilo ali, a gente respira, eu sempre digo isso, né? A gente dorme, acorda, respira, come, tudo isso aqui, nessa mística de querer ser padre. Mas foi um tempo muito frutuoso, claro, com muitos confrontos, com muitos questionamentos, com muitas dúvidas, né? E quando você diz assim, quando foi o estalo? Eu não acredito que nenhum padre tenha um estalo, né? Isso é um processo, porque a gente nunca está pronto, né? A gente está sempre se construindo. E o tempo do seminário ajuda exatamente nessa construção, nesse discernimento, nessa possibilidade. Por isso que muitos saem, muitos chegam, muitos ordenam padre, porque constantemente você vai se confrontando com esse primeiro desejo, com essa vontade de ser padre. Ela é real? Ela é só uma ilusão? Ela é imaginária? Então você vai ali se depurando, né? Você vai passando por processos dentro do seminário e vão te ajudando a você discernir se é isso mesmo que você quer, se não é isso que você quer. Na minha turma nós entramos em 17, só eu ordenei padre. Então, para dizer que assim, esse processo de 8 anos no seminário, ele é um processo convidativo, né? Ele te convida, de fato, a confrontar e a se questionar. Essa é realmente a minha vontade, o meu desejo? E aí o seminário nos ajuda exatamente nessa questão. E aí, graças a Deus, depois de um longo caminho, um processo, nós, então, fomos ordenados padres. Ah, que ótimo, que ótimo. História bacana porque as pessoas acham que é assim, né? Que vem uma vocação de infância e que ela instantaneamente se torna realidade, né, da pessoa. Mas não, realmente é todo um processo. Alguns padres que a gente conhece também refletem esse mesmo tipo de trajetória um pouco parecida com a sua. E depois da ordenação, padre Pierre, como foi o caminho de quando você foi ali ordenado padre a chegar hoje no status que o senhor se encontra? Porque não é fácil ser um líder de ovelhas, a gente sabe que não, né? Principalmente no tempo que a gente vive, com o advento da tecnologia, a modernidade que as coisas vão evoluindo, a rapidez, e aquilo que é palatável, presencial, se torna cada vez mais difícil. Como que o senhor foi conquistando essa adesão das pessoas a voltarem a se multiplicar ali num ambiente único e ter essa multidão mesmo de pessoas participando das suas celebrações, dos seus momentos de oração? Olha, quando me ordenei padre, eu estava na catedral como seminarista e eu não sei se eu já disse isso em outros lugares, mas se eu não disse, vocês com exclusividade, com isso,
todo o meu processo de seminário, como qualquer jovem processo, a gente vai ao longo dos anos tendo uma experiência que nós chamamos de pastoral. Nós vamos vivenciando situações e realidades diversas da nossa arquidiocese, né? E aí eu sempre trabalhei muito na zona rural, né? Eu sempre gostei muito, né, de estar nesse ambiente, de estar nesses lugares, né? Aquela simplicidade, aquele acolhimento. Então isso marcou muito todo o meu processo de seminário. E aí, no final, o reitor, na época, disse: olha, nós vamos enviar você para a catedral. E aí foi um choque muito grande para mim, né? Porque eu vinha de um período longo de experiências pastorais em lugares mais distantes, né? Em lugares mais no contexto rural, e foi muito difícil para mim vir para a catedral, foi muito difícil para mim estar naquele momento ali na catedral, até diante dos novos desafios, né? E aí foi um tempo muito difícil, um tempo de muito questionamento, um tempo de muita oração, um tempo de muito choro. E eu disse para mim mesmo: eu preciso enfrentar, né? Eu sou padre para isso, para diversas realidades, né? Um padre não pode estar disponível só para uma coisa, tem que estar disponível para tudo. Então eu falei: olha, eu preciso estar aqui, eu quero ser padre, eu preciso estar aqui. E ali eu fui me redescobrindo, né? Me reinventando a minha forma de pastoral, a minha maneira, né? Mas agora eu tenho uma coisa comigo, que graças a Deus, eu louvo a Deus, né? É essa forma muito simples, né? Muito humana de ser, né? Eu tive uma experiência muito bonita com o Padre Everaldo, trabalhei com ele durante 2 anos, foi um tempo muito enriquecedor na paróquia de São Pedro. E aí a gente sempre, eu dizia isso para ele, né? Eu lembro dele, você é muito carismático, você é muito carismático. Então, essa forma, né? Essa maneira, dessa simplicidade, de permitir o acesso das pessoas, né? De estar junto com as pessoas. Eu sempre gostei de muito estar junto com as pessoas. Me ajudaram muito na catedral, porque a catedral era aquele conceito de uma igreja assim, não tão moderna, né? Numa estrutura mais arcaica, né? Com um peso maior, porque é a igreja do bispo, né? Então isso me confrontou muito. E aí eu estava no caminho e disse: ou eu me mudo, né? Quer dizer, ou eu vou ser totalmente diferente daquilo que eu sou, ou eu posso incorporar na catedral aquilo que sou eu. E foi essa opção que eu fiz. Eu não me modifiquei, mas fui modificando a realidade da catedral ali. Então ali a gente foi desenvolvendo um processo bonito com os jovens, eu fui tendo uma entrada muito grande com eles, através do FAC, do João, do Renac. Nós fomos ali, então, movimentando. A catedral nunca tinha tido uma festa junina, e aí, para a gente ser possível a realização, a gente foi ali devagarzinho, a gente foi moldando a catedral, dando a ela uma cara meio que do Padre Pierre, que na época nem era padre, era seminarista. E ali a gente foi fazendo uma proposta de uma nova forma de pastoral, de uma nova maneira, tirando aquela configuração da catedral de uma igreja mais tradicional, respeitando a tradição, mas também colocando aqui um pouco da modernidade, um pouco da inovação, né? E assim foi esse processo. Eu me ordenei padre, e aí o bispo disse: eu não posso tirar você da catedral, porque as pessoas, você está desenvolvendo um trabalho bonito aqui com jovens, você está trazendo jovens aqui para a igreja, então eu preciso que você fique aí. Então eu fiquei ali na catedral, somando o tempo de seminarista, diácono e padre, eu fiquei 5 anos na catedral. Tive um bonito trabalho com o povo de Deus. Eu quero aqui mandar um grande beijo, um abraço, a minha gratidão à catedral, né? Porque ela me possibilitou ali ser um padre urbano, né? A minha realidade era um padre mais rural, e a catedral me ajudou exatamente nisso, né? Nessa nova inserção, onde a tecnologia é muito forte, onde o jovem da cidade é muito distinto do jovem do interior. Então esse confronto ali com a catedral me ajudou a mapear onde que eu precisava estar mais atento. Foi exatamente isso. Eu fiquei 5 anos na catedral. Ali na catedral nós desenvolvemos esse bonito trabalho, junto com os jovens, depois junto com todo aquele povo de Deus presente ali. Nós começamos então a desenvolver ali uma missa dos jovens, aí passamos a ter uma missa dos jovens, domingo 6 da tarde. Aí já tinha um grupo forte, né? Nós já tínhamos ali um grupo grande. Depois veio somando a isso ao acampamento. E aí eu fui descobrindo e mostrando para as pessoas que se a gente quer uma igreja forte, a gente precisa ter movimentos fortes. Então foi onde a gente foi fortificando ali os movimentos presentes, o acampamento,
o João, o Renato, o FAC, nós vamos solidificando, porque o jovem vem, a criança vem, o FAC é para a criança, né? E o jovem vem, e aí os pais a gente conduzia para o acampamento. E ali a gente foi dando essa estrutura, foi dando esse movimento, celebrando uma missa para os jovens, que o jovem ia levar para os pais, e veio logo depois a possibilidade de eu sair da catedral e ir para a igreja São José. Mas ali eu já tinha aprendido essa nova maneira, né? essa forma mais exigente. Porque o padre hoje ele precisa estar interagindo, né? Precisa estar onde o jovem está, onde o povo está. Eu sempre digo isso. A igreja não pode estar na contramão do mundo. Ela não precisa se contaminar com o mundo, mas ela tem que caminhar com o mundo. E é exatamente isso que a gente tenta fazer, que eu tentei fazer na catedral, graças a Deus nós conseguimos, e agora à frente da igreja de São José também. É a gente ser capaz de caminhar com o povo, né? Na dinâmica das pessoas. Então, quer dizer, se as pessoas estão na internet, a igreja precisa estar na internet. Se as pessoas estão no Facebook, se as pessoas estão no Instagram, se as pessoas estão no Twitter, a igreja precisa estar nesse lugar. A igreja é chamada a ser sinal em todo lugar. E aí eu acho que a presença de um padre que tem essa facilidade, né, de permear, de perpassar por essas variações da vida, né, essas mudanças que estão aí, estão colocadas. Né? A igreja não pode se isentar delas, a igreja tem que estar presente nela. Então isso foi acontecendo e a gente foi observando que a gente precisava estar ali. Né? Então a gente tem canal do YouTube, a gente tem canal do Instagram, a gente tem página no Facebook, a gente está em contato com o povo. Eu acredito sempre que ouvir as pessoas e dar uma resposta às pessoas. Então, somado a isso, mas também a esse interesse que sempre foi meu, isso é muito característico meu, né? Essa acolhida, essa facilidade de ter acesso ao padre, né? A oportunidade do abraço, isso sempre foi uma característica muito forte, marcante do padre Pierre, desde quando eu era seminarista, né? Esse desejo de abraçar, né? essa aproximação. Eu acho que, somando tudo isso, deu essa oportunidade de nós hoje possuirmos, graças a Deus, esse lugar, né, que é tão próprio nosso, né, e que nos permite estar aí em tantos lugares, né, em tantos meios de comunicação e atingindo e falando para muitas pessoas. Então, quer dizer, a acolhida, somado à possibilidade, somado a esse carinho com o povo, né, e isso, graças a Deus, fruto, claro, de Deus que nos dá essa sabedoria, que nos dá esse entendimento, que nos dá esse dom. Exatamente. E é bastante interessante, né? Porque atualmente, né, assim, o que seria mais fácil de se fazer era fazer o caminho que é o convencional, né? De vir dos mais velhos para tentar atingir os mais novos. Você fez exatamente o contrário. Você cativou os mais novos para eles envolverem os mais velhos. E é interessante isso, porque como o advento das novas tecnologias hoje são massivamente dominados pelos mais novos, né? Até por conta mesmo da evolução mesmo, né? E o pessoal mais velho não curte muito. Esse caminho que você fez foi interessante porque as pessoas começaram a querer se envolver, não só presencial, mas também virtualmente, né, Padre? Com certeza. E é interessante porque você diz aí que as pessoas mais velhas às vezes têm menos interesse, mas olha, a pandemia trouxe uma grande surpresa para nós, né? Porque como, graças a Deus, a Igreja de São José hoje ela é cerceada de muitos jovens, né? Mas também de muitos adultos e muitos até deles idosos, eles tiveram o desejo, né, de estar conectado conosco. Né? Nós temos, desde o começo da pandemia, criado meios para que as pessoas se aproximem da gente mesmo distante. Né? A Igreja de São José foi a primeira igreja a ter que fechar, né? Devido ao grande número. Nós estávamos ali tendo um movimento grande na paróquia de São José, que é o Cerco de Jericó. Durante 7 dias a igreja fica aberta 24 horas. Então, devido ao grande movimento, ao grande fluxo, né, nós então tivemos uma reunião com os médicos que nos ajudam lá, que são sempre voluntários na Missa do Impossível. E lá atrás, no começo, no dia 17 de março, numa reunião, então, os médicos
disseram, padre, é sério que vai acontecer, precisa fechar a igreja. Então, nós tomamos a decisão um dia antes de celebrar São José, de estar fechando a igreja. Então, nós nos vimos ali como um lugar de grande espiritualidade para as pessoas, né, onde um grande número de pessoas buscam ali alimentar na fé. E aí, graças a Deus, nós já tínhamos esse acesso à internet, já era habitual nosso de realizar, mas foi interessante perceber que durante essa pandemia, mais pessoas foram se achegando, né? Então, quer dizer, o relato de muitos netos, de muitos filhos, dizendo assim, padre, minha mãe nunca mexeu no celular e agora ela quer ter um Instagram para seguir o senhor, ela quer ter um Instagram, ela quer ter um Facebook para seguir a paróquia, ela está pedindo para colocar o YouTube, está aprendendo. Então, isso foi muito interessante nesse movimento que se deu, ou seja, as pessoas entenderam a necessidade de Deus. Isso é muito gratificante, né, na pandemia, isso, né? A necessidade da pessoa ver Deus, a necessidade da pessoa estar com Deus. E foi exatamente esse caminho que foi feito. As pessoas aí que até então não estavam tão ligadas e conectadas, hoje elas passaram a ter. Por quê? Porque elas sabem que vai ter uma live, elas sabem que vai ter um momento. E desde o começo da pandemia, né, nós optamos aqui por fazer muitos grandes movimentos. Né? Então, nós fizemos o Clamor da Madrugada, nós fizemos os 12 dias, nós fizemos os 21 dias, agora vamos fazer os 7 sábados. Tudo isso, né, nós fizemos a novena do Divino, do Jesus Misericordioso, fizemos a novena de Pentecostes, fizemos uma live de Pentecostes, né, arrecadando alimentos, arrecadando dinheiro para os irmãos da rua. Então, foi muito interessante, porque todo esse movimento, desde lá atrás, quando eu pedi às pessoas, desenhem na porta uma cruz, nós estamos enfrentando uma pandemia, uma peste, desenhe, que as pessoas ali começaram a desenhar a sua cruz, nós fomos criando ali um movimento e um alento no coração das pessoas, dizer, olha, nós estamos aqui, nós estamos separados fisicamente, mas nós estamos juntos pela fé e pela oração. Isso foi muito bonito, uma crescente que nós começamos a observar, e aí é muito gratificante ver como a tecnologia é capaz de nos unir a tantas pessoas que talvez, né, se não tivesse aí a tecnologia, hoje talvez estariam depressivas, né, deprimidas, estariam passando por essa situação com muito mais dificuldade, porque hoje elas podem, inclusive, olha o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aqui conversando e as pessoas estão aí, estão vendo, estão ouvindo, é um alento, né? É uma esperança, olha que bacana, um bate-papo. Eu tenho uma amiga minha que mora na Inglaterra e ela diz para mim sempre isso, que como ela está fazendo para viver a pandemia, né? Quer dizer, fora do seu país, num lugar distante, ela fala que o que alimenta ela são as lives, né? Que as pessoas estão ali nas lives, né? Então, quer dizer, é interessante. A igreja também se redescobrir nesse momento tão necessário, tão significativo, mas também de tanta dor para o povo de Deus. Exatamente, padre. E esse ponto que eu queria chegar agora, porque né, a gente tem conseguido colocar em prática o que a gente percebeu da arquidiocese, a necessidade de se fazer ali no segundo sino do arquidiocesano, né, que é levar o evangelho pelas ruas, sobre os telhados, e a gente conseguiu estender esses braços até as pessoas. Muitas paróquias, né, além de São José, têm conseguido fazer, além de das celebrações eucarísticas, transmissões ao vivo delas, conteúdos variados ligados à nossa igreja para poder dar essa oportunidade das pessoas se sentirem mesmo conectadas, igual você disse anteriormente. Mas também tem pessoas que gostam do papo direto com o padre, né? Gostam de trocar aquela ideia, aquele papo reto, que a gente costuma dizer aí por aí, né? E pessoas como o senhor, pessoas como o padre Everaldo também, que são, como você mencionou aqui, próximas da comunidade, né? Que se usam do fator da humildade para tratar as pessoas ali no contato direto, deve estar sentindo um pouco, né, os impactos da pandemia com relação a essa relação mais próxima. O padre Everaldo já nos reportou diversas vezes que tem sido muito duro para ele tomar algumas decisões por conta da pandemia. E como é que está sendo isso também? Porque é uma necessidade do cristão, né, ter essa aproximação com o seu representante ali na igreja
para poder expor uma situação que está passando na vida, ou buscar a resposta para uma pergunta que não tem ali para ele ainda um entendimento claro. Como para o senhor lidar com esse tipo de situação nesse momento que nós estamos vivendo? Olha, é uma situação muito nova, delicada, difícil para nós padres, né? Ainda mais do que o que eu disse, para padres assim, que buscam sempre essa aproximação com o povo, né? Nesse sentido de estar mais perto, mais próximo, da necessidade do abraço, né? Dessa maneira, né? Que é muito peculiar aí, né? Que não quer dizer que o outro seja ruim ou bom, quer dizer que é você assim. Muito difícil viver esse momento, né? Onde a nossa presença é reduzida, onde a nossa palavra, né, nem sempre chega da mesma maneira, da mesma forma. Por exemplo, nós tivemos no começo dessa pandemia tantas pessoas que faleceram, né, quando, assim, era difícil, não era nem tanto permitido que hoje nós já podemos estar ali no velório, claro, com menos pessoas, todos distanciados, um tempo mais rápido, mas a gente ainda está podendo, mas teve vezes de pessoas que morreram e a gente não pôde ser essa presença, né? Por exemplo, como na missa de sétimo dia, o abraço, né? Aquela pessoa que perdeu alguém, né? A gente celebra muitas missas, né, do sétimo dia, mas quer dizer, a família está distante, né? O padre está perto, graças a Deus, a tecnologia nos permite isso, a fé nos une, mas nada se compara ao abraço, né? Por isso que a máquina nunca vai substituir o homem. Por quê? Porque a máquina, ela favorece, mas não tem um sentimento, né? E nós somos seres cerceados por isso, né? Isso que nos move. Então, é muito difícil a gente não poder dar um abraço, é muito difícil a gente não poder estar perto de todas as pessoas, né? E para nós, padres, também é muito difícil. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso ministério está intimamente ligado ao povo, não é para nós. Eu salvo missa todo dia, até sozinho. Mas qual o sentido? Nós acabamos de fazer a primeira missa em drive, né? Quer dizer, embora já é um caminho, né, que a gente está percebendo, olha, graças a Deus, ainda é sério, graças a Deus, ainda muitas pessoas morrem, mas nós já estamos dando passos em direção de um novo normal. E aí eu dizia para as pessoas ali mais próximas, que estavam, né, junto comigo, envolvidas na missa de drive, né? Dizia assim, olha, foi muito bom poder subir naquele altar e ver que na minha frente ali tinha 250 carros, cada carro com 4 pessoas. Mas é muito ruim eu não poder estar perto delas, no sentido assim, de abraçá-las, né? E dizer uma palavra para elas. E aí, quando eu passava ali no meio dos carros, as pessoas dando tchau, mandando beijo, quer dizer, para mim é muito difícil, né? Porque se fosse outro tempo, eu estava lá, abraçado com eles, né? Junto deles. Então, quer dizer, foi e está sendo um grande desafio para nós nos reinventar nesse sentido, né? Quer dizer, nos recriar uma nova forma, uma nova maneira. Que eu continue sendo esse farol, né, esse sinal para as pessoas, mas ao mesmo tempo perdendo um pouco esse carinho, essa presença, esse amor, né? Porque nada se compara a um olhar, né? Quer dizer, tem coisas que a gente não dá para falar no telefone, tem coisas que não dá para falar à distância, tem coisas que é o olhar, né? Tem coisas que a gente não precisa nem dizer. Só de você olhar, você já sabe, né? Só de você ser presença ali naquele momento, você já sabe. Então, foi um desafio, está sendo um desafio para nós, temos que nos recriar, né? Quando eu vejo lá a igreja de São José aberta, eu dou essa possibilidade da pessoa ir lá, rezar, né? Seguindo todo o protocolo, né? As missas ainda não voltaram, não pode, mas durante o dia elas podem passar pela igreja rezando, e aí eu entro ali, eu estou ali na igreja, de longe, né? Muitas pessoas, às vezes até idosas, né, dizem, padre, eu quero te abraçar. E eu dizia para ela, eu não posso te abraçar, eu não posso. Há pouco tempo agora, faleceu uma paroquiana nossa, a Zezé, pessoa muito querida nossa, e ela já estava sofrendo com uma enfermidade no pulmão, e eu dizia, olha, Zezé, a minha vontade era ir te ver, mas como eu vou lá ver? Ela já está fragilizada, ela já estava com uma enfermidade, e aí o risco de eu levar alguma coisa para ela era muito grande. Então a gente tem que ficar pela distância, a gente tem que ficar longe. Então isso é um desafio para o padre. Uma vez que o padre só se ele estiver inserido numa comunidade. Mas graças a Deus a gente crê, a gente confia, a gente entende que tudo isso vai passar, a gente tem certeza,
e daqui a pouco, de novo, vamos estar nos abraçando, e aí a presença física, o carinho, o beijo, o contato, se Deus quiser, serão restabelecidos. Amém, amém. É o que todos esperamos. Com certeza. Padre Pierre, recentemente, o senhor teve uma experiência diferente, eu não sei se já teve parecida, que foi a bênção do Santíssimo a bordo de um avião. A gente já viu, né, diversas vezes em carros, né, em carro de bombeiro, em carro normal, uma caminhonete, os párocos das paróquias fizeram. Mas foi a primeira vez que o senhor fez nesse formato, assim, de avião, helicóptero? Sim, foi a primeira vez, uma experiência enriquecedora, sem sombra de dúvida. A alegria, é o que eu estou dizendo, né? A gente teve que se redescobrir na distância, né? Então, quando a gente sobrevoava Juiz de Fora, e que lá de cima a gente avistava as pessoas com lençol, saindo para os seus terraços, na porta, né? Ver os médicos ali dos hospitais, né? Saindo, os enfermeiros, os funcionários dos hospitais, todos com lençol branco, né? Foi, sem sombra de dúvida, uma experiência única, né? Que não será apagada. Né? Foi a primeira vez que a gente ousou tanto dessa forma, e eu acredito também que nós conseguimos, mesmo distante, né, ligar as pessoas com Deus. Isso é muito interessante. Quando muitos acreditavam que a pandemia iria distanciar as pessoas da igreja, quando eu olho para a pandemia, e eu sempre digo isso, eu não estou dizendo que a pandemia é boa, ela é ruim, matou mais de 90 mil pessoas, é péssimo, só no Brasil, é horrível, mas é preciso aprender com Cristo, né? E sempre diante de uma situação ruim, ele conseguia ver fatos novos, né? E fatos positivos. Então, a pandemia, embora na sua maioria só trouxe desgraça, mas é preciso ver sinais de positividade ali. E essa foi uma, né? Quer dizer, as pessoas não se distanciaram de Deus. O movimento foi exatamente o inverso. Então, quer dizer, quando as pessoas vão para fora, quando as pessoas sobem no telhado, quando as pessoas sobem ali na laje, quando as pessoas vão para o terraço, quando médicos, enfermeiros, profissionais ali no hospital vão para fora e vêm lá naquele helicóptero, longe, que é distante, elas conseguem entender. O Senhor está olhando para mim. Jesus está caminhando comigo. Então isso anima, isso dá força. Nós acabamos de celebrar a missa aqui agora, às 19 horas, e encerramos, já entramos aqui nesse bate-papo. O Evangelho de hoje diz exatamente isso. Não tenhais medo, mas tenhais coragem. No momento desse, que a gente é chamado a não ter medo, e aí aquele helicóptero sobrevoando, como que um farol, como que um sinal, né? E aí as pessoas podendo ver ali, naquela imagenzinha distante, mas entendendo, Jesus está olhando para mim, Deus está cuidando de mim. Então, foi enriquecedor, foi de grande valia para mim, para os repórteres que acompanharam, a Cláudia, né? Ela chorava muito dentro do helicóptero, o cinegrafista, o próprio piloto, né? Que uma pessoa formidável, que não tinha tanto ali intimidade com o sagrado, né? Tem uma maneira diferente de ver, mas ali, aquela emoção que ele ficou, né? Quer dizer, isso tudo nos comove e nos faz crer. Deus estava ali naquele momento, Jesus era a presença ali. Então foi muito enriquecedor. Imagino que no dia que rolou a sua bênção do Santíssimo, não sei se foi no mesmo dia ou dias depois, a gente fez, né, de carreata, e eu pude ter o privilégio de acompanhar de perto o Padre Everaldo, e o Padre Everaldo, né, gente, para quem é de outra paróquia que está assistindo aqui hoje, é igual o futebol na Globo, aqui é emoção. O Padre Everaldo é assim, né? Mas ele não foi por conta dele estar emocionado ali, levando a bênção do Santíssimo para as pessoas, que nós que estávamos ali acompanhando também nos emocionamos. Não, foi por nós mesmos, por estarmos testemunhando aquilo, né? Ver como que as pessoas se prepararam para receber aquela breve passagem, né? Pessoas que há muitos dias não podiam sair de casa, as pessoas mais idosas, as pessoas que têm comorbidades, que não podem ter contato mesmo com a rua e presenciar aquilo, né? Ver as mãos juntinhas ali, obrigado, Padre, Deus te abençoe.
foi edificante para todos nós, um fator renovador da nossa fé e da nossa procissão de fé mesmo. E imagina isso, né? Agora englobando ali no seu caso, no caso da equipe de reportagem, fazer esse registro de milhares de pessoas, né, tendo essa mesma reação que a gente viu ali na nossa comunidade, mas que foi uma coisa ampla, né? Não só em Juiz de Fora, mas em várias outras cidades também fizeram. Um exemplo a ser seguido de a gente poder renovar a nossa fé nesses pequenos gestos, uma coisa pequena que a gente acha que não faz diferença nenhuma na vida da gente, mas que com certeza traz alguma coisa, algum ensinamento, alguma lição, né, pai? Com certeza, com certeza. E essa experiência aí, né, que vocês vivenciaram, nós também vivenciamos, né? Nós estamos aí, nós fizemos uma Semana Santa toda também envolvida aí nos carros, né? Nós fizemos uma via sacra ao vivo pela manhã, com a imagem que nunca antes tinha saído da igreja, é o primeiro ano que sai. Quer dizer, então todos esses sinais, é exatamente isso que eu estou dizendo. Quando se pensava que as pessoas iam distanciar de Deus, elas se aproximaram de Deus. Isso é enriquecedor, isso é bonito, isso alegra o coração, isso anima, né, nos faz querer viver, né, e, sem sombra de dúvida, nos dá aquela vontade de que em breve estejamos todos juntos celebrando a Deus. É muito bacana, e a gente tem essa esperança, e é um assunto que eu gostaria de entrar agora. É um pouquinho delicado, porque ainda está recente, são decisões que vão surgindo e que a gente não sabe ainda como que a gente vai aplicar elas na prática, mas eu tenho certeza que vocês, representantes da igreja, os párocos, né, de todas as paróquias, de todas as comunidades, já estão começando a fazer uma interlocução para ver como que vocês vão lidar diante dessa situação. A gente tem, em Juiz de Fora, mais especificamente, né, a gente não pode englobar todo o território arquidiocesano, porque cada município tem a sua particularidade, a sua decisão tomada, mas em Juiz de Fora especificamente, a gente está aí prestes a ter um retorno gradual das celebrações presenciais. Como está sendo essa conversa entre vocês, padres? Porque a gente entende que é uma necessidade do cristão estar na igreja, né, de forma ali contundente e tradicional, né, nos modos tradicionais de ir às missas, enfim. Mas como que vocês estão conversando, estão analisando esse cenário? Quais são as preocupações que vocês têm para a gente começar a fazer essa retomada gradual? Eu sei que ainda não vai ser aquilo que todos esperam, né, de igrejas lotadas, e é uma coisa ainda que não está muito bem desenhada na cabeça das pessoas, assim, de buscar um certo entendimento, de ter a perspicácia de saber se ela pode estar ali ou não, né? Muitas pessoas ainda têm essa vontade maior do que a racionalidade em alguns momentos. Como vocês estão conversando aí entre vocês para já dar esse próximo passo daqui a alguns dias ou algumas semanas? Eu sempre digo o seguinte, o que é mais importante é a vida. Então, mais do que termos pressa de voltar para as celebrações, nós precisamos ter o cuidado com a vida. E eu prezo muito por isso, que antes de ser padre, eu sou enfermeiro. Então, a vida humana ela precisa estar em primeiro lugar. Então, eu acho que o desejo ele é presente no coração do padre, no coração do bispo. Né? Nós queremos estar juntos de novo. Eu acho que, em primeiro lugar, precisa a prudência de cuidar da vida. Nós, aqui na Paróquia São José, tivemos 3 pessoas que faleceram vítimas da Covid-19. Pessoas ligadas a nós, pessoas que pertenciam à pastoral, pessoas que estavam muito unidas a nós. Então, quer dizer, para nós foi uma perda muito grande. Quer dizer, em primeiro lugar, precisa estar a vida. Então, assim, eu acho que, não sei se é o momento ou se não é o momento de volta, de retorno. Acho que precisa ser, de fato, devagar e gradual. Né? Porque seria um contrassenso da Igreja Católica. Né? Nós pregamos a vida. Então, o mais importante é defender a vida, em toda a sua esfera, do começo ao fim. Então, quer dizer, por mais que o desejo seja real, voltar como antes, eu acho que não deve e nem vai voltar. Né? Eu acho que o nosso prefeito, né, e aqui toma a palavra, assim, acho que ele tem conduzido muito bem isso, porque ele está prevendo
é a vida, né? Ele está cuidando da vida. Volto a dizer, o desejo existe em nós. Nós queremos estar com o povo de Deus. Mas antes de querer estar com o povo de Deus, nós queremos o povo de Deus vivo, o povo de Deus bem. Então, quer dizer, eu penso que se a gente voltar, precisa voltar com um cuidado muito redobrado. Uma exigência, talvez, que para nós será maior do que em muitos lugares. Por quê? Porque nós estamos ali para defender a vida. Nós estamos ali para falar sobre vida. Então, quer dizer, a igreja precisa repensar, e a gente tem pensado, né? Nosso bispo tem esse cuidado. Eu, com o padre Geraldo, que tenho nessa amizade, esse carinho, a gente fala muito sobre isso, a gente conversa muito sobre isso. Então, quer dizer, eu acho que precisa ser uma volta gradativa, revendo, vendo, analisando, cuidando, para que o nosso fiel, o povo de Deus, possa estar ali conosco sem, como é que eu vou dizer, sem perder, né? Sem perder o cuidado pela vida. Então, eu tenho certeza, todos nós queremos a volta imediata, como era antes. Mas é impossível, né? Então, a gente vai precisar fazer esse sacrifício, porque como é, compadre, separar 30 pessoas para estar na igreja? Bom, qual o critério que eu vou usar? Né? Como é que eu vou dizer, não, você já veio esse final de semana, você não pode. E aí, quer dizer, eu vou falar da minha experiência, uma paróquia que tem tanta gente, por exemplo, uma missa do impossível, né? Que nós temos aí 5 a 6 mil pessoas toda terça-feira. Como é que eu vou selecionar 30 pessoas até o fim dessa pandemia? Então é muito complicado. Voltar é muito difícil, né? Vai ter que ser ali na prática. Quando nós tivemos a oportunidade, um tempo atrás, de poder voltar com as pessoas, a Igreja de São José decidiu não voltar. Né? Nós decidimos em não voltar. Por quê? Porque qual é esse processo seletivo? Como selecionar? Como dizer, você pode e ele não pode? Então é complicado ainda, né? Isso ainda vai haver da nossa parte uma tensão muito grande, né? É preciso cuidar, eu preciso rezar, é preciso avaliar, é preciso mesmo a sabedoria de Deus para a gente saber nesse momento o que é melhor. É melhor voltar com 30 pessoas e excluir todas as demais? É melhor ainda pedir das pessoas um pouco mais de sacrifício e vamos aguentar mais um pouco? Ou voltamos, né? Então, assim, eu acho que Deus tem que iluminar muito, né, como ilumina a sabedoria do nosso bispo, do Dom Gil, que sempre preza pela vida, iluminar os padres, né? Eu converso muito com o padre Everaldo, volto a dizer o nosso carinho, nossa amizade, e ele tem essa preocupação muito grande com o povo de Deus, com a sua paróquia, assim como eu também, e certamente todos os padres. Então, a gente precisa ter uma avaliação, assim, bem pautada na nossa missão. Nossa missão é salvar vidas. De maneira nenhuma nós podemos colocar a vida humana em situação de perigo. Corretíssimo, corretíssimo. Eu te agradeço, inclusive, pela disponibilidade de poder contribuir mesmo com um ponto de vista para a gente ter um amadurecimento no diálogo e nesse entendimento. Porque particularmente, a gente da Pascom aqui, e voltando naquela experiência que nós tivemos em junho, no retorno gradual, diferente da paróquia de São José, a paróquia de Santa Teresinha decidiu por permitir o acesso das pessoas em celebrações eucarísticas. E foi muito duro o período para o padre Everaldo durante essas semanas que aconteceram isso, porque nós que estávamos ali na linha de frente da igreja, né, se assim podemos dizer, porque os pasconeiros estão aí auxiliando as comunidades para poder levar a igreja até a casa das pessoas, foi muito duro ver ele muito com a cabeça muito pesada por conta do peso da decisão, né? De ter que falar não para muita gente. E foi duríssimo ver aquilo. E eu falei com ele, padre, por que você decidiu abrir? Aí ele falou assim, como é que eu não... eu falo não para todo mundo. Mas ele teve que falar não para muita gente, mesmo abrindo. Então, foi um processo muito duro para ele, e eu fiquei preocupado com o bem-estar e a saúde dele nesse período, porque não foi fácil para ele lidar com esse tipo de situação. Foi nítido com todas as pessoas que tiveram ali a convivência permanente com ele durante o período de pandemia, né? Principalmente o pessoal da Pastoral da Comunicação,
que pôde presenciar isso, e a gente externou muito essa preocupação com ele. E chegamos até a tentar convencê-lo de fechar, mas aí vieram as circunstâncias, a gente teve que fechar as portas da igreja mais uma vez, e eu acho que, querendo ou não, foi um alívio para ele, porque ele teve que acatar uma determinação do poder público e as pessoas têm que obedecer ao que rege a lei municipal. Então, isso facilitou um pouco mais as coisas, não só para nós, que estávamos muito preocupados com a saúde dele, né? E como seria se ele, né, porventura, tivesse uma complicação aí, uma coisa mais grave, né, por conta dessa dificuldade dele de dizer não para as pessoas. A gente sentiu muito isso com ele, foi um período muito duro. E como é que seria isso, né? Então, para as pessoas ali terem esse impacto de ver o padre fragilizado por conta né, da vontade de voltar a ser mais forte do que a vontade de manter ali a fé do jeito que as coisas estavam correndo. Então, como o senhor mesmo disse, é tudo um processo, a gente tem que buscar sempre, né, na gradualidade que a coisa foi evoluindo, o entendimento, o discernimento de saber se eu preciso realmente estar ali ou não, se eu tenho que dar oportunidade para outras pessoas, quando porventura isso voltar, né, as celebrações presenciais, que vai ser uma coisa bem gradual, bem reduzida. Infelizmente, a gente não vai poder abranger muita gente dentro das paróquias Com e certeza receber não. muitas pessoas. Então, assim, fica aqui, né, o alerta e também o nosso pedido mesmo para quem está acompanhando de continuar propagando a igreja da forma que nós estamos fazendo hoje, né? De forma virtual, acompanhando os conteúdos nas paróquias. Um monte de paróquia em Juiz de Fora e na região estão fazendo conteúdos interessantes. Você que tem aí o seu apego a algum tipo de santo específico, né? A sua devoção a determinado tipo de santo, o leque de opções é muito grande. Hoje a gente está fazendo uma interlocução com a paróquia de São Pedro, né? Nós temos as celebrações de Santa Teresinha de manhã, que eles assistem lá, e à noite nós assistimos aqui as transmissões da paróquia de São Pedro. Então, essa conversa também entre paróquias já começou a acontecer, a troca de experiências, né, que nós estamos fazendo aí com quem ainda está começando a trabalhar com esse tipo de dinâmica online, que não tinha essa prática, está começando a ter agora. O bispo enxerga isso com bastante alegria, né, porque não está existindo uma competição entre paróquias para poder levar o evangelho das pessoas. Pelo contrário, a gente está querendo multiplicar, e esse fator multiplicador tem nos motivado a seguir firmes, né, mantendo a saúde e a vida das pessoas em ordem, para que quando a gente puder voltar mesmo, de fato, a gente volte 100%, né, Padre Pierre? Com certeza. Interessante quando você fala isso, né? Quer dizer, é inaceitável, né, que alguém compita com alguém. Não sei se essa palavra é certa, né? Compita, ou que alguém possa estar num processo de competição. Nós todos queremos remar na mesma direção, né? Nós queremos o Evangelho, nós queremos a palavra de Jesus, né, que seja espalhada, semeada. Nós estamos vendo aí a existência de Jesus no Evangelho de Mateus, que a gente semeia a palavra, né? Então, a nossa alegria é ver que mais e mais paróquias estão aí aderindo a esse novo modelo, tem dado frutos, dado resultados, e bonito ver a ação de Deus. E não tem hora, não tem lugar, não tem maneira. O Evangelho está aí para ser semeado de todas as formas. E que todos nós entendamos o valor significativo do Evangelho e sejamos capazes de deixar florescer no nosso coração a semente boa do Evangelho. Muito bom, amém, que assim seja. O papo está muito bom, a gente nem vê o tempo passar, a gente já chegando nos instantes finais aqui da nossa live, né? A gente tem uma horinha aqui de live liberada no Instagram, depois teria que recomeçar de novo, mas não vale a pena. Então, chegando nessa parte final agora, Padre Pierre, eu queria perguntar para o senhor, né? Amanhã é dia do padre, a gente falou isso no início, e tem alguma coisa que resume assim para você? Se pudesse, se alguém te perguntasse assim, claro que eu vou ter que perguntar agora. Padre Pierre, eu sou padre por quê? Por que eu sou padre? O que você responderia nessa pergunta? Por que eu sou padre?
Olha, eu sou padre porque o Evangelho nos interpela, né? É exatamente aquela parábola que foi nos Evangelhos passados, né? Alguém que encontra uma pedra preciosa, entende que tantas outras coisas, olha, eu sou enfermeiro, eu trabalhei com outras coisas da minha vida, eu fazia teatro, eu tinha possibilidade de ser uma série de coisas que não são ruins, né? Talvez se hoje eu fosse enfermeiro, certamente seria um bom enfermeiro, né? Porque eu acho que a gente tem que sempre querer ser o melhor. Querer ser o melhor não implica que os outros não sejam. Quer dizer, que você seja capaz de merecer, né? de correr atrás para que o seu trabalho apareça, né? Isso é muito importante. Alguém pode ser achar assim, faz para aparecer. Não, faz com carinho. Faz porque eu gosto. Porque eu poderia ser qualquer outra coisa, mas escolhi ser padre. Então, quer dizer, é a gente descobrir que a gente tinha N outras possibilidades, volto a dizer, não são ruins. Eu poderia ter continuado com a vida de teatro, eu poderia ter continuado trabalhando em outras tantas coisas, poderia ter envolvido na política, como lá na minha cidade a gente tinha uma participação muito grande, expressiva na política, trabalhei na prefeitura, enfim, eu poderia ser qualquer coisa, mas escolhi na liberdade de ser qualquer outra coisa, ser padre. Por quê? Porque entendi que isso é uma pedra mais valiosa do que as outras. Volto a dizer, não que as outras não tenham valor, mas essa, para mim, possui um valor maior. Então, por isso, eu deixo de fazer coisas por ela, por isso eu escolho outras coisas por ela, por isso eu me esforço para ser melhor todo dia por ela, por isso eu corro atrás para fazer com que as coisas para ela sejam melhor. Ser padre, para mim, é de fato descobrir que ela, o Evangelho, é a pedra mais preciosa. Maravilhoso, padre. A gente fica muito feliz de poder ter recebido o senhor aqui no nosso Pascom Entrevista. A gente agradece a sua presença e as portas continuam abertas, tá? Para novas participações, seja aqui no nosso Pascom Entrevista, seja em outros conteúdos nossos. Você pode também encaminhar sugestões também para a gente fica muito feliz de receber sugestões das pessoas que participam conosco aqui dos nossos conteúdos. Com certeza. Né? Muito bom. Eu acompanho, claro que eu não acompanho sempre, nem tudo, mas aos domingos, geralmente eu vejo a transmissão de vocês da missa. A minha missa, geralmente é às 11, do Padre Veraldo era 9, agora parece que passou para 9h30. Então eu gosto sempre de estar, participar aí com vocês. Já vi aí o momento em que jovens da paróquia fazem um momento de espiritualidade. O Padre Veraldo que tem feito um bonito trabalho aí, explicando o Evangelho. Então, quer dizer, nós sempre estamos integrando, né, interagindo. Nós precisamos somar, nunca dividir. Né? Um reino dividido será um reino destruído. Então, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe, Deus ilumine sempre. Essa paróquia não é novidade para ninguém. Essa paróquia de Santa Teresinha, eu amo Santa Teresinha, minha santa de devoção. Ela, o pessoal brinca na paróquia aqui de São José, diz que eu distribuo mais novena de Santa Teresinha do que do próprio São José. Isso para dizer do meu carinho enorme por Santa Teresinha. Então, eu peço a ela que derrame uma chuva de rosa sobre você, sobre todos aqueles que nos acompanham, e que abençoe de maneira muito especial todos os padres nesse dia, amanhã, que é o dia dos padres. Valeu, Padre Pierre, muito obrigado mesmo pela sua participação conosco aqui. Um beijo grande ao Padre Veraldo, por favor. Pode deixar que eu agradeço, sim, pode deixar. Um abraço para o senhor, tudo de bom. Paz e bem, viu? Tchau, paz e bem. Gente, e agora a gente no finalzinho aí, né? Você que acompanha a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês aqui no nosso Pascom Entrevista. Foi um bate-papo muito bacana com o Padre Pierre, falando do Dia do Padre e também das necessidades dos católicos. E a gente lembra para vocês que semana que vem tem Semana da Família, então não percam aí a Semana da Família, tá? Com a programação aí completa nas nossas redes sociais. A gente fica aqui com mais um Pascom Entrevista, a gente volta aí, não na próxima segunda, na segunda seguinte, depois da Semana da Família. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até o próximo.